uma forma muito especial. Olha, muito bem. Nessa noite eu queria ter uma breve conversa com vocês. Eu vou ler um texto aqui na nova tradução da linguagem de hoje, na NTLH. Eu quero ler o texto de João, capítulo 13, a partir do verso 21. Muito bem, obrigado. Podem sentar, fiquem à vontade. João, capítulo 13, verso 21, a partir do verso 21, diz assim: Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês vai me trair. Então eles olharam uns para os outros, sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse: Pergunte de quem o mestre está falando. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? É aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho, respondeu Jesus. Em seguida pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariote. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: O que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus disse isso. Como era Judas que tomava conta da bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo, e era noite. Eu queria trazer aqui uma reflexão para a nossa prática de vida. John Stott diz que a marca dessa nossa geração é a superficialidade. Somos superficiais em quase tudo que experimentamos tudo muito rápido, tudo muda muito rápido, tudo precisa ser extremamente passageiro. A moda de hoje possivelmente já é algo passado para amanhã. O meme de hoje já passou e amanhã tem um novo meme. A história aí, a tragédia do país de hoje possivelmente vai ser substituída por uma tragédia também coberta pela mídia amanhã. A velocidade da comunicação traz uma superficialidade para as nossas leituras de vida. Se você for entender um pouco mais como as redes sociais se comportam, esqueci o nome os dados que geram ali o Instagram, algoritmos, viu? Esse povo antenado é bom demais. Os algoritmos fazem uma lavagem cerebral em você inconsciente, eles te deixam superficial porque eles te fazem sempre ler algo muito vinculado ao que você gosta. Então eu vou dizer algo aqui muito direto: se você sempre faz uma postagem política de uma das correntes, é muito certo que você só vai ler coisas dessa corrente política. Porque o algoritmo vai perceber que você só gosta disso e ele só vai te dar isso como conteúdo. E para que a gente tenha profundidade em qualquer análise, seja política, seja econômica, seja social, é muito necessário. Obrigado, Rogério. É muito necessário que a gente compreenda os dois lados. Que a gente tenha uma multiplicidade de opiniões, conceitos e informações para que a gente consiga fazer comparações e avaliações que sejam realmente profundas. E assim a gente chegue a conclusões, sejam elas quais forem. Somos superficiais porque consumimos cada vez mais somente o que gostamos. Essa superficialidade, ela atinge outros níveis que às vezes são muito mais complexos. Por exemplo, os nossos relacionamentos de amizade. Temos amizades superficiais. Temos amizades virtuais. Temos amizades que ocorrem somente no WhatsApp. Temos comunhão que ocorre somente no WhatsApp. E por isso, se a resposta não vem instantaneamente, como se propõe o aplicativo de mensagens instantâneas, esse que não responde instantaneamente não é meu amigo.
Esse que responde instantaneamente me ignora. Superficialidade. Não toleramos uma fala, como espero que vocês tolerem, uma fala de mais de 20 minutos hoje, porque nós recorremos a vídeos de 1 minuto no Instagram. As reflexões mais profundas da nossa vida vêm de pessoas que gravaram vídeos em 1 minuto. Vêm de cortes de conversas, vêm de cortes de exposições de 1 minuto. Como diz a rede de rádio, em 1 segundo tudo pode mudar. É tudo muito rápido, tudo muito superficial, tudo muito pouco mastigado, tudo muito pouco substancial. E Jesus está aqui apontando para a gente um caminho diferente. Jesus está aprofundando a conversa com os discípulos. João está começando a narrar aqui o discurso de despedida de Jesus com os discípulos a partir ali do encontro com eles em um local separado, em um jantar. Então Jesus está num jantar em que ele começa com uma cena muito bonita que é o lava-pés. Então eles estão quase num momento romântico de Jesus com os discípulos, um momento bonito, um momento em que a gente não quer notícias tristes, um momento em que a gente quer evitar as coisas profundas e a gente quer ficar na superficialidade do nosso conforto. Mas eis que Jesus não quer ser superficial com os discípulos. E no meio daquela cena romântica, e no meio daquele momento tão bonito, Jesus vai profundo e muito diretamente diz: alguém aqui vai me trair. Jesus não evita as conversas difíceis. Jesus não evita os assuntos que a gente prefere deixar de lado, porque a gente tem medo de não conseguir solucionar. As nossas famílias estão se afundando por acumularem lixo debaixo dos tapetes, porque estamos evitando as conversas que precisávamos ter. Estamos preferindo passar por momentos de dificuldade viajando, indo para mais uma noite num jantar, tentando ir para mais um culto, fugindo daquilo que precisávamos realmente fazer. Estamos com um problema em casa, vamos viajar, vamos no restaurante, vamos comprar um brinquedo, vamos comprar uma roupa, mas não vamos tocar no assunto. Não vamos olhar nos olhos e vamos resolver as questões e procurar soluções juntos. Nós estamos no mês da família e acredito que esse mês seja um mês muito propício para que você sente em casa e olhe nos olhos do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais e fale com amabilidade coisas difíceis. E toque nos assuntos que talvez estão escondidos nos porões do seu coração. Os assuntos que ficaram para trás da história, mas que são assuntos que marcam negativamente o seu caráter, a sua personalidade, os seus sentimentos, coisas que não estão resolvidas ainda. Jesus sai desse momento romântico para uma conversa muito difícil, talvez a conversa mais difícil com os seus discípulos. É bem verdade que Jesus nunca evitou essas conversas difíceis. Se a gente começa vendo lá o Sermão do Monte é quase um coach dos fracassos. Porque o início do chamado ao Evangelho é bem-aventurados vocês os perseguidos. Olha, vocês vão começar a me seguir, vocês têm certeza? Porque vocês vão ser perseguidos pelo meu nome. Vão caluniar vocês, vão matar vocês, vão perseguir vocês, vocês vão sofrer em meu nome. Jesus não evita a parte difícil do Evangelho. A primeira coisa que eu queria tirar e que eu queria aplicar em nossas vidas, e uma pergunta que eu queria fazer é: quais são as temáticas, quais são as histórias que estão debaixo dos tapetes e que por vezes são as causas das suas insatisfações, são as causas dos seus destemperos, são as causas dos seus problemas e você está jogando para baixo do tapete, evitando essas conversas como se não houvesse graça dentro da sua casa, na sua família, no seu local de trabalho, para que você resolvesse esses dilemas. Jesus está mostrando aqui, olha, a graça para suportar isso. Há uma forma da gente ultrapassar essas temáticas difíceis, mas é importante sentar à mesa, ter os momentos bonitos, ter os momentos românticos, passar o Dia das Mães, mas é bem importante depois também saber sentar e, olha, alguém aqui vai me trair. Existe essa temática aqui, eu preciso ensinar e eu preciso tratar com vocês sobre isso.
Mas há uma segunda coisa que eu queria destacar aqui. Qualquer mensagem sobre Jesus é uma caricatura. A gente não consegue em uma mensagem de 20 minutos, 30 minutos, falar sobre Jesus. Falar sobre tudo. Jesus é uma pessoa multifacetada, complexa, com várias coisas a serem destacadas. Somente nós cantamos hoje que Deus é santo, que Deus é separado, que Deus é totalmente outro, Ele é totalmente diferente de nós. Só por começar aí já é difícil falar. Então qualquer mensagem é uma caricatura, e como caricatura, ela destaca às vezes uma aparência, algo na aparência que é mais visível, mais destacada. Então você tem ali uma pessoa que tem uma orelha maior, quem faz? Os chargistas desenha geralmente uma pessoa com uma grande orelha e cria lá uma caricatura em que fica destacada a orelha, para que fique marcado aquela parte da pessoa que a destaca. A gente faz essa caricatura, faz essa montagem de Jesus, não a caricatura num sentido pejorativo, mas a gente prega Jesus tentando falar dele de uma forma completa. Mas geralmente a gente faz uma caricatura e a gente vive num tempo de uma caricatura de um Jesus com quase uma bondade pueril, quase uma bondade extrema, ignorando as realidades difíceis da vida. Uma realidade de uma graça que não fala de tragédias. Uma realidade de uma graça que o pessoal chama de hipergraça, eu acho que a graça já é hiper, mas eu acho que é desgraça, é uma descaracterização da graça. Da graça como responsabilização humana. A graça de Jesus dá ênfase também no favor de Deus e nessa distância de um favor de Deus para a responsabilização humana pelo pecado. Esse humano, essa humanidade que era responsável pelo pecado, nada poderia fazer por si. E por isso, carecemos do favor de Deus. Nessa conversa com Judas, nessa conversa com os discípulos, que vira ali depois um bate-papo direto com Judas, Jesus diz para Judas: Judas, você participou do momento romântico, você está aqui sentado na mesa, você ouviu algumas coisas bonitas, mas o que você tem a fazer, faça logo. No popular português carioca, Juras, acabou a palhaçada. Acabou a fantasia, o fantoche, saia e vá fazer o que você tem para fazer. Evangelho é sobre responsabilização. A responsabilização pelo preço dos nossos pecados que Jesus assumiu na cruz do Calvário. Mas a responsabilização que Ele deixou aos discípulos de serem testemunhas desse Evangelho. Nesse momento de graça sem responsabilidade, que é graça barata, que é graça sem transformação, que é graça sem redenção, que é graça sem santificação. Precisamos também trazer na caricatura de Jesus um elemento muito destacado de um convite dele para que pareçamos com ele, para que nos assemelhemos à vida dele, para que deixemos de lado as nossas infantilidades, para que deixemos de lado as nossas superficialidades e finalmente decidamos individualmente tomar a cada dia a nossa cruz e segui-lo. Jesus não tem problema naquele momento em chamar a atenção para Judas. E não tem problema também depois para o afobado do Pedro, que está pronto para seguir a Jesus, muito visivelmente ali talvez, querendo se destacar e se diferenciar de Judas e dos outros. Pedro diz: olha, eu estou pronto para segui-lo, seja para onde for, até a morte. E Jesus fala na mesma ocasião, na mesma sequência: olha, Pedro, eu queria te dizer que você não está pronto não, querido. Daqui a pouquinho vai acontecer tudo que tem para acontecer e você vai me negar. Você ainda não está pronto para assumir essa responsabilidade toda, então vai devagar. Nós não podemos deixar de dar a oportunidade que as pessoas assumam as suas responsabilidades.
E por isso falei pela manhã e retorno a falar à noite. Mães e pais precisam assumir a responsabilidade de criação de seus filhos. Eu preciso falar isso para que você tenha a oportunidade de rever a responsabilidade que você tem de criar seus filhos. Você tem a responsabilidade de educar seus filhos, não dá para terceirizar. Você é responsável por pregar o evangelho com palavras e ações em casa. Você é responsável por conduzir seu filho em um caminho que ele tenha toda a potencialidade de tomar as suas decisões conscientes. É você responsável, não é a escola, não é o pastor de jovens, não é o pastor da igreja ou qualquer outra pessoa. Pai e mãe são responsáveis pelos seus filhos. E nesse dia tão festivo que celebramos, o Dia das Mães, meu convite é: seja mãe com tudo que o pacote exige. Com as alegrias, tristezas, falta de tempo, falta de dinheiro, falta de temperamento e todas as faltas, seja mãe por completo. Assuma a sua responsabilidade. Seja pai por completo. Seja amigo da sua esposa. Seja parceiro da sua esposa. Seja homem com tudo que o pacote nos vem condicionando. Trabalhe mais, esteja mais em casa, seja mais carinhoso, seja mais atencioso, abrace seu filho, abrace sua esposa, se responsabilize. Nós não queremos conduzir pais de Instagram, mães de Instagram. Mamãe cuida, mamãe ama, mas mamãe não educa. Papai cuida, papai ama, papai leva no shopping, mas papai não está do lado quando o filho está sofrendo. Papai não ensina os detalhes da vida, não aconselha quando precisa ser aconselhado. É por isso que Jesus está falando: olha, Judas, você está no meio do caminho. Você, antes dessa conversa, antes desse jantar aqui, você estava lá com os líderes judeus, combinando o preço da minha vida. Então agora assuma como homem aquilo que você fez e saia da mesa e vai fazer o que você acha que tem que ser feito. Nós estamos aqui falando sobre família, sobre igreja, sobre valorização da família e sobre conversas difíceis. Nós achamos que os temas difíceis hoje são aborto, homoafetividade, política. Às vezes o assunto difícil da sua casa é totalmente outro, é a sua omissão. Você fala sobre todos os temas, mas você não fala sobre as suas omissões de casa. Você não fala sobre as suas faltas, sobre as suas mentiras. Essas são as conversas difíceis que têm que ser feitas no lar. Esses são os arrependimentos que nós precisamos trazer como prática da nossa vida. Não é sobre palestra de economia, de um aspecto macro, mas é lá no micro, é lá no meu lar que eu sou convidado a encarar os dilemas do meu coração, as faltas da minha vida. Jesus não tem problema em trazer responsabilidade para aquilo que Judas já havia decidido fazer em seu coração. Assim também não tem como uma dificuldade trazer para aqueles discípulos essa realidade de que é necessário ser fiel a Ele. É necessário uma postura firme e constante na presença de Deus. Nós somos convidados por Jesus a primeiro não evitar as conversas difíceis, a não encarar os nossos erros. E não conversas difíceis, você pode pensar, e eu quero não permitir que você pense equivocadamente, que conversar sobre coisas difíceis é chegar em casa hoje tendo uma lista de acusações para o outro. Conversar sobre as coisas difíceis que você viveu com o outro. O convite de Jesus de arrependimento é encarar as nossas próprias leituras erradas, ações erradas, e a falar sobre as minhas conversas difíceis, sobre os meus temas difíceis, sobre os meus problemas, e trazer cura para a minha relação. É ter a habilidade de chegar em casa e olhar no olho da pessoa que você ama e pedir perdão pelas coisas que se passaram. E tentar encontrar caminhos de renovação, caminhos de transformação,
para a sua vida familiar, para a sua vida como pessoa e como indivíduo. Não evite as conversas difíceis. A partir dessas conversas difíceis é que laços muito firmes perpetuam. Quanto mais difíceis as conversas, mais dependência de Deus, mais ação de Deus e mais unidade na família e mais profundidade nos elos. É bem verdade que boa parte dos nossos relacionamentos foi crescendo a partir que as dificuldades foram superadas. Momentos em que uma dor tentou assolar a casa, alguma notícia difícil, alguma história difícil, problemas financeiros, a perda de um parente, foram momentos que realmente entrelaçaram as relações. Acredite que você tendo habilidade, pedindo orientação do Senhor para começar conversas, é bem possível que você consiga perdão, consiga restauração, consiga novos caminhos, novas potencialidades que você não conhecia. Agora também Jesus nos ensina a sermos responsáveis. Se é pai, é pai. Se é mãe, é mãe. Se é filho, é filho. Seja filho. Não seja senhor da sua casa. Se é filho, é dependente. Seja dependente e não queira independência antes do tempo. Se é filho, é porque ainda é imaturo. E se é imaturo, é porque ouve conselhos. Tenha bom ouvido. Adolescente, jovem, aprenda a ouvir. Não adianta saber todas as perguntas, não adianta fazer afirmações bombásticas, porque você não sabe ainda muito bem nem o preço do queijo. Você não sabe o impacto de uma conta de luz fora do orçamento. Você não sabe o impacto de um pneu furado e um conserto do carro que não estava no orçamento. Então vai devagar nas suas inserções. Ouça mais do que fale. Aprenda mais do que queira elaborar sobre coisas que você ainda não vivenciou. Seja filho com tudo que o pacote te pede. Se pai e mãe precisam ser pai e mãe, filhos também precisam aprender a ser filhos com tudo que o pacote pede. Dependentes, aconselhados, limitados, guiados. Responsabilize-se em ser filho e filho obediente. E por fim, depois que Judas sai, depois que Judas assume a responsabilidade, João completa a cena. João termina o ensinamento de Jesus. Eu acho interessante, para mim é uma escolha de João, possivelmente, não temos certeza se essa foi a sequência dos fatos, mas João, assim que termina a fala de Judas e Judas sai da mesa ali, ele diz assim no verso 31, quando Judas saiu, Jesus disse, agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada, e por meio dele é também revelada a natureza gloriosa de Deus. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. Jesus está narrando que agora ele vai ser revelado como Deus, não mais somente como homem. E aí ele começa a dizer para os seus discípulos, meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus. Vocês não podem ir para onde eu vou. E então ele traz esse ensinamento no verso 34. Eu lhes dou esse novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Para completar a cena, João traz o elemento que nos dá suporte para vivenciar esses momentos difíceis. João vai trazer o elemento que Jesus usa com os discípulos, que simbolizaria essa divindade do Filho de Deus. Vocês não poderão mais me ver, mas vocês podem se ver. E vocês me verão entre vocês, quando vocês forem capazes de amar uns aos outros. E por que ele chama de novo?
Se esse mandamento já é mandamento da lei de Moisés. Porque o paradigma, o parâmetro do amor aqui é diferente. O parâmetro do amor é como eu os amei. Amem uns aos outros, não a partir dos sentimentos superficiais de vocês. Amem uns aos outros, não a partir das leituras de vida de vocês, não a partir daquilo que vocês conseguem visualizar, mas amem uns aos outros como eu os amei. João lá na frente havia dito aqui, Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar esse mundo e ir para o Pai. João 13, verso 1. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Padrão de amor de Jesus é amar até o fim. Você que está aqui precisa começar conversas difíceis. E você que está aqui precisa ouvir conversas difíceis. Precisa ouvir sobre assuntos difíceis. Precisa receber notícias difíceis. O convite de Jesus é para que amemos até o fim. É para que você ame seus filhos até o fim. Mesmo eles não percorrendo a história que você imaginava, ame-os até o fim. Seja mãe até o fim, seja pai até o fim. É que vocês, sendo filhos obedientes, honrando pai e mãe, mesmo o pai de vocês perdendo a capa de herói e virando um ser humano, que é o que acontece quando a gente amadurece, e a gente percebendo as debilidades dos nossos pais, as falhas dos nossos pais, o padrão de amor de Jesus é amá-los até o fim. Marido e esposa, mesmo vocês tendo histórias difíceis, mesmo você compartilhando temas difíceis, vivendo momentos muito difíceis, o padrão de amor de Jesus é amar até o fim e é permanecer até o fim. Não evitando as conversas difíceis, não tendo relacionamentos superficiais, dependendo da graça de Deus e recebendo do amor perfeito de Jesus Cristo, nós teremos famílias aqui profundamente arraigadas nesse amor perfeito de Jesus Cristo. E esse é o convite dele para mim e para você. Eu queria muito orar pela sua vida nessa noite, eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu não sei se você precisa ou pensou nas conversas que você precisa ter, sejam a qualquer nível. Aqui eu falei de família, mas talvez você tenha amigos, talvez você tenha parentes que estão distantes, se afastaram. Deixamos lá no porão da nossa vida as mágoas e as dores que perpetuam na nossa vida. Mas Deus está convidando você nessa noite a encarar de frente isso, no poder do amor dEle. A aprender a ter essas conversas difíceis, contando com a graça, contando com o conselho. Paulo nos ensina a falar a verdade em amor, e esse é o convite. Queria que você orasse por isso. Senhor, eu não sei como começar uma conversa assim. Eu não sei como tocar nesses pontos. Mas conduz o meu coração, me dá habilidade. Me dá mansidão, me dá amor. Eu acredito que nós estejamos num ponto da história com tanta dificuldade, com tantas ansiedades, angústias e problemas, que só quem se importa de verdade encara conversas difíceis. Talvez você tenha amigos superficiais demais que só estão com você nos momentos de alegria, nos momentos banais, que não são capazes de falar verdades para você. Os melhores amigos são aqueles que são capazes de ter conversas difíceis com a gente. Os melhores amigos que são aqueles que são tão amigos, que amam tanto, que se importam tanto, que estão dispostos, às vezes, a ter ali um desgaste relacional para apontar um caminho errado. Melhor amigo não é aquele que só dá like no Instagram e comenta que está tudo bonito na vida, não. Bom amigo é Jesus, que nos convida a ter responsabilidade pelos nossos atos e nos convida à transformação de vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, tivemos nessa noite aqui uma conversa difícil, talvez um convite que constranja o coração
traga alguns questionamentos sobre a nossa prática de vida e de fé. Mas Deus, completa essas palavras nos nossos corações, com o objetivo tão somente de que sejamos capazes, Deus, de curar nossas relações, de viver pelo Teu amor e de fazer o Teu nome conhecido a partir das nossas relações. Nosso convite não é para uma igreja midiática, mas é para relacionamentos que deixam muito claro e evidente de que Jesus Cristo é o Senhor da história. Por isso, seja assim no nosso lar, Senhor. Perpetua o Teu amor no coração de maridos, esposas e filhos. Dá o Teu coração perdoador, gracioso, misericordioso, Senhor. Traz o Teu Espírito que cura as mágoas, que desfaz os laços. Tira, Deus, as superficialidades da nossa vida. E na profundidade do Teu amor, Senhor, nos faz construir lares fortalecidos pela Tua presença. Seja sobre esse lar que sofre nessa noite. Seja sobre esse casamento que já está em xeque, mas nessa noite restaura, fortalece, revigora o amor até o fim. Seja, Senhor, sobre essas relações de pais e filhos, estremecidas pelas dificuldades geracionais, os temas tão complexos, cheios de informação, mas Deus, que os corações estejam unidos e fortalecidos no Teu amor. Que nenhuma temática, que nenhuma ideologia seja mais forte do que esse amor derramado por Cristo Jesus nos corações das nossas famílias, Senhor. Que essa relação materna, essa relação paterna seja inquebrável nos nossos corações, Senhor. E que hajam realmente filhos que honram pai e mãe aqui. Tu sabes, Senhor, onde essa mensagem alcançou o coração, onde essa realidade precisa ser experienciada. E eu te peço que durante essa semana Teu Espírito aconselhe e acompanhe cada um de nós aqui. Essa é a nossa oração nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar.